Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam. Jai Radhe, 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 todas as glórias devotas reunidos. Então hoje vamos dando, continuidade ao capítulo 16, vamos falar o verso 21. Estamos aqui repetindo, narrando todas as qualidades demoníacas ditas pelo Senhor Krishna, que são as atividades mentais, emocionais e físicas, que quando executadas aqui nessa energia matéria, através da concepção do falso ego, essas atividades acabam nos prendendo na energia material, ou desviando a nossa atenção da realidade suprema, a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, ele está repetindo o tempo todo, Mam Maná Madhbhaktu. Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Krishna está enfatizando, você tem que usar a sua mente para ficar concentrado na verdade absoluta, na realidade suprema. E essa realidade é descrita aqui no Bhagavad Gita pela própria realidade suprema como o Senhor Krishna, que é a pessoa absoluta. Krishna é uma pessoa, só que ela é a pessoa causal, inicial, É a causa sem causa. Não há, assim, origem para Deus. E Deus se revela como o Senhor Krishna. É lógico que a nossa mente, que só consegue raciocinar intelectualmente em termos de tempo, passado, presente, futuro, começo, fim, não vai compreender o que é essa pessoa absoluta, o Senhor Krishna. E nem mesmo quando você começa a interagir com Krishna, com essa pessoa suprema, você também nunca vai compreender Krishna. Porém, você vai se integrar com a energia de Krishna. Por isso que fala que o devoto, quanto mais puro, mais ele está na consciência de Krishna. Nessa integração, parte que é você, com o todo que é Krishna, a sua vida começa a fazer um movimento transcendental, mesmo aqui dentro dessa região chamada material. Que, na verdade, toda a energia material é simplesmente uma energia de Krishna também.
A diferença entre um devoto e um não devoto, ou seja, uma pessoa que se rendeu a Krishna e uma pessoa que não se rendeu, é que a pessoa que não se rendeu a Krishna, ele vê essa energia material com a nomenclatura, né, que é chamada de Maya, ou seja, ilusão, aquilo que parece, mas não é. Você não consegue enxergar a realidade por trás dessa energia material, né, esse conhecimento direto, assim, com a visão transcendental. Porém, quem se rendeu a Krishna, ele vê essa energia material como o próprio Krishna, como a energia de Krishna. É dessa maneira que Krishna fala no Bhagavad Gita. O devoto, ele nunca me perde e eu nunca perco o devoto. Nós estamos em consonância de consciência, vivendo, né, essa vida como uma celebração, como algo alegre de se existir, né? O seu corpo material, essa forma humana, se torna como um brinquedo, assim, onde você está experimentando através dos seus sentidos as experiências que vão fazer você cada vez mais ficar unido a essa consciência suprema que é a razão de ser. Não tem assim... A mente, por exemplo, ela é muito objetiva. Parece sempre que você tem que conquistar alguma coisa. E na realidade, o espírito, ele está sempre no aqui e agora. Ele não tem um objetivo material. A vida para o espírito é a representação dele mesmo. Por isso que o Mestre Jesus fala, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A vida não é algo que o corpo está vivendo. Você é a vida na qual a experiência do corpo, através dos sentidos, vive a sua própria experiência, que é a vida. Então a vida, ela não tem esse propósito objetivo. Eu lembro quando um trecho que fala assim, Deus, por exemplo, ele não é um propósito a ser alcançado, certo? Deus, ele está no seu coração e você tem que viver com ele momento a momento. Não é que eu vou ter que fazer uma yoga, eu vou ter que meditar para alcançar Deus. Assim, não tem essa coisa de alcançar Deus. Tudo é Deus. Você só tem que despertar e entender isso. Aí tem eu lembro, né? Já falei isso algumas vezes. Fala assim, Deus, ele não é um enigma para ser descoberto. Deus é um mistério a ser vivido. E esse mistério, ele só é um mistério enquanto você não se rende a ele. Enquanto você está em Maya, Deus parece que é um mistério. Por isso que é Maya, aquilo que parece ser, mas não é. Tudo é Deus, mas você não consegue enxergar Deus. Por quê? Porque você não está integrado com essa consciência de Deus, essa consciência de Krishna. A partir do momento que você se integra com Deus, naturalmente você transcende os modos da natureza material, que são a raiz, né, da atuação de Maya, e você começa a viver em Krishna. Então esse mistério deixa de ser mistério e você passa a viver em Deus conscientemente, entendendo, né, através da revelação, por exemplo, do Bhagavad Gita, onde o próprio Krishna está falando, eu sou Deus, eu estou no seu coração e não há algo a ser alcançado. Entende? Deus, ele não é um propósito a ser atingido. O propósito é que você tem que abrir os seus olhos, tem que despertar a sua consciência e naturalmente você vai perceber a presença de Deus em tudo e vai caminhar junto com Ele a cada momento da sua vida, naquilo que se chama o aqui e agora, e a sua vida vai ser algo celebrativo. Você vai estar comemorando em gratidão a sua própria vida, a sua existência. Há algo que nunca termina. Não é assim, eu vou conhecer Deus e aí acabou. Não é assim, Deus, ele continua se expandindo o tempo todo. E você, como parte de Deus,
participa da expansão divina, assim como no processo de você amar a Deus. Não tem um fim assim, eu vou para o mundo espiritual e lá eu vou ficar amando a Deus. Não é algo assim inconcebível. Esse amor se expande a cada momento no mundo espiritual. E aqui no mundo material você tem que já ir trabalhando nessa forma humana como um estágio para você viver nessa dimensão onde você está unido qualitativamente com a consciência divina de Krishna. Você tem que trabalhar agora isso. E para isso precisa dessa sabedoria que estamos falando aqui. Você tem que ter profundidade no seu conhecimento, tem que ter esse sacrifício diário de você se conectar com Deus no seu coração. Essa é a misericórdia divina, que estando você na forma humana, Deus ele dá um jeito também de estar junto com você, participando da sua experiência daquilo que você chama vida. E o propósito, como todos os mestres falam, não é você ganhar coisas materiais ou desfrutar da vida material ou alcançar alguma coisa espiritual. O propósito da vida é você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. O que naturalmente, como consequência, você vai passar a amar o outro, né, como a si mesmo, porque quando você está integrado no amor de Deus, você passa a ser um fenômeno de amor. Você não precisa amar assim do lado de fora. Você é um fenômeno de amor, assim como Deus é a causa do amor infinito, que está sendo distribuído por toda a existência. E aí você simplesmente desperta em relação a isso e passa a ser uma vibração amorosa nesse mundo, amando, né, a Deus sobre todas as coisas, porque o seu amor vem da fonte suprema. E essa fonte suprema, quando a gente fala da consciência de Krishna, emana de Srimati Radharani. Quem é Srimati Radharani? Aquela mulher, né? Aquela garota que está com Krishna. Ela é a personificação do amor infinito de Deus. E Deus, essencialmente, a felicidade dele é estar unido ao amor dele mesmo, supremo. E assim mesmo, considerando no termo de micro, né, universo, microvida que é você só vai estar feliz de fato quando você estiver vivendo nesse processo de amor contínuo que deriva dessa integração da sua consciência com a consciência de Deus. Tá? E para você manifestar esse amor, você tem que fazer uma purificação na sua vida. Não fazer algo obrigatório, né? Que eu tenho que fazer essa purificação, porque eu tenho que sentir esse amor. Não é assim, você entende que se sua mente estiver em certas coisas que não sejam os pés de lótus de Deus, se você não continuar praticando isso, por exemplo, quando você canta o santo nome de Deus, a sua mente está nos pés de lótus de Deus, é a mesma coisa. Só que você tem que ter essa sabedoria. Eu estou cantando o nome de Deus, então Deus está presente através do nome, através da minha meditação no coração, através da leitura dos passatempos de Deus ou do Bhagavad Gita. De modo que quando sempre você está colocando a atenção aqui e agora em coisas relacionadas com Deus, né? No caso do Senhor Krishna, que é revelado como Deus, naturalmente a sua mente ela começa a atuar em seu papel real. Você tem uma mente agora, né, como instrumento para projetar um mundo onde você enxergue Krishna em tudo. Você tem que espiritualizar o seu mundo. E para isso você precisa focar, né, a sua atenção nas coisas relacionadas com Deus, com as coisas chamadas, né, sagradas. E aí você se torna um ser sagrado nesse mundo, um iluminado, um Buda, um Cristo, um devoto de Krishna. Você se torna um ser orientado internamente por Deus para viver essa experiência, né, magnífica do amor.
E a maioria das pessoas nesse mundo, né, estando já com essas qualidades aqui que a gente está narrando no Bhagavad Gita, as qualidades demoníacas, sob a influência dos modos da paixão e da ignorância, ou seja, pessoas cuja atenção nunca estão em Deus, mas sempre estão externalizando a sua mente para as coisas da chamada vida material, sempre pensando lá no futuro, em algum objetivo, elas vão perdendo essa vivência no aqui e agora de Deus. Você perde a vida de Deus quando você objetifica a vida chamada externa. E não existe isso. Você é a vida. Você é o caminho, você é a verdade e você é a vida. E quem falou isso é o mestre que está completamente conectado com Deus em amor e que veio em missão a esse mundo para nos revelar esse processo, essa consciência. Estudando o Bhagavad Gita, naturalmente, você adquire essa percepção, não o conhecimento. Quando você lê o Bhagavad Gita, você tem que ter a percepção, porque você tem que ser o experimentar, não você ter a experiência, mas você ser o experimentar constante daquilo que você é. E o que você é? Quando você fala quem sou eu, a única resposta possível é você entender que eu sou o servo eterno de Deus. Você não vai se conhecer além de nada que não for isso. Tem que lembrar sempre quem sou eu. Não precisa, mentalmente, você não vai conseguir se autodescobrir quem eu sou, assim, no sentido da percepção mental, intelectual. Mas você entende, eu sou um servo eterno, né, amoroso de Krishna. Eu sou uma parte integrante de Krishna. Krishna é a vida da minha vida. Krishna é o amor do meu amor. E isso é um processo contínuo, infinito, eterno. Não adianta com o seu raciocínio da mente, que vive na plataforma temporária, você querer compreender o eterno. Mas aí você compreende que o eterno está dentro de cada momento, quando você tem consciência. E quando você percebe que tudo é Deus e essa interação de você com Deus acontecendo. Você vivendo nessa plenitude a cada momento aqui e agora. E essa que é a beleza da vida, não é viver uma vida onde você vai conquistar coisas materiais. A beleza da vida é você viver no aqui e agora, totalmente pleno do divino, em tudo, em todos, e você nessa celebração, nessa comemoração, nesse reconhecimento grato de que obrigado, Deus, por você, nessa forma humana, ter me despertado essa consciência, onde eu posso estar nesse estado de paz, de bem-aventurança, né, no meu coração, vivendo momento a momento, aonde eu estiver, seja aqui no mundo material ou no mundo espiritual, podendo fazer isso que se chama o serviço devocional. Serviço devocional significa que você está se movimentando na energia material através dessa consciência que eu falei agora. Naturalmente, quando a sua consciência está unida à consciência de Deus, as suas ações, pensamentos, sentimentos, intenções, energias são colocadas dentro desse feitio físico, né, que estamos aqui no caso falando agora, para evidenciar a divindade no coração das outras pessoas que estão dormindo, que não estão despertas, que estão objetificando a vida, até mesmo Deus, né? Você está objetificando Deus, que um dia eu vou conhecer Deus, né? Assim, não existe, para Deus, Deus é eterno, não tem essa coisa de dia, um dia eu vou conhecer Deus. Tudo está acontecendo aqui agora, só que você está dormindo. É igual quando você deita numa cama e vai para o mundo dos sonhos e
bilhões de coisas estão acontecendo em todo o universo, mas você está simplesmente, não, universo físico, mas você está dormindo. E aí a sua vida passa a ser no plano astral, né? Então, da mesma forma, considerando o plano transcendental, tudo está acontecendo o tempo todo nessa realidade última, independente de mundo físico, mundo astral, mundo mental. Por trás, a substância, a base de tudo, é essa presença de Deus, e é aí que você tem que estar. Essa energia toda que emana da pessoa absoluta se chama o Om, né? Porque fala que o Om é tão importante. O Om representa essa impessoalidade de Deus, que é a energia de Deus, chamada Brahman. Compreende? E se você está desperto, naturalmente você não se confunde com essa variedade de coisas materiais ou variedade de coisas oníricas. Você não se confunde, porque é tudo a substância que está mantendo todas essas diferenças é uma só, é o Brahman. E esse Brahman, ele vem de Krishna. Então, Krishna e o Brahman são a mesma coisa. Só que com Krishna você tem um relacionamento de amor. E é isso que Deus fala. Em última análise, eu sou esse aspecto pessoal, que estou mantendo tudo, inclusive sua forma física aí agora, né? E através dessa forma humana nós temos a inteligência para ir lá na substância, lá por trás, no substrato que está alimentando a existência de todas as coisas através da nossa percepção, seja na dimensão física, na grosseira ou nas dimensões mais sutis. Você começa a compreender que existe algo por trás. E esse algo por trás é o Brahman, é o brilho que emana do corpo de Krishna. Logo, se o Brahman se origina da forma de Krishna, forma infinita, absoluta, né, supõe-se que tudo está dentro de Krishna. Inclusive você está dentro de Krishna também. E ao mesmo tempo, Krishna, através de seu poder místico, por isso que ele é chamado Yogeshvara, né? O Senhor da Yoga, ele consegue manifestar passatempos como se houvesse algo externo. A nossa mente, ela relativiza, ela entende que existe algo interno, né? Algo interno e externo, mas para Krishna ele é absoluto. E todas essas coisas que eu estou falando aqui, né, talvez de uma forma mais técnica, metafisicamente, seja algo difícil para a mente compreender. Porém, se você entrar na sua essência, naquilo que você é, através da prática devocional, através desse pedido humilde a Deus, para que Ele, através da misericórdia dEle, Ele se revele para você, aí você vai compreendendo de uma maneira bem simples quem é Krishna, como Ele está presente no seu coração, como Ele é uma energia, o que é essa manifestação material, o que é a manifestação espiritual, que acontece através da potência interna de Deus, a morada de Deus, os passatempos de Deus. Tudo isso você vai compreender naturalmente. Esse mecanismo transcendental de Deus existir em diversas ações, atividades, expansões, atributos, qualidades, nomes, formas, opulências. Tudo isso você vai compreender, porque quando você se rende a Krishna, no Bhagavad Gita, ele diz que na proporção em que você se rende a mim, eu me revelo a você. Porém, Krishna nunca vai ser conhecido, mas na proporção que você caminhar nesse sentido eterno e expansivo em direção a ele, ele vai se revelando cada vez mais para você. E essa revelação de Krishna nunca tem fim, porque na medida em que ele se revela para você, ele se expande mais. E você também se expande nessa consciência. E de acordo com a sua pureza de ser, de intenção, de estar realmente aqui agora, com plena atenção em Deus, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, né? Isso que é devoto. O devoto, ele está sempre fixo
no objeto do seu amor. Assim como uma pessoa apaixonada está sempre pensando na outra, né? Não é assim? Aqui no mundo material é um estágio, então você compreende isso. Só que você usa o seu corpo físico, então você está apaixonado por aquela menina, ou a menina está apaixonada pelo menino, e aí ela fica pensando o tempo todo nele, quando vai encontrar com ele, aí ela se veste de uma maneira bonita para criar, né, aquele clima, aí tem as conversas, tem as saidinhas para algum lugar bonito para conhecer, e esse é o estágio do corpo em relação à ilusão. Só que esse aproximamento, né? Aproximação, essa relação, ela acontece com Deus, diretamente do Espírito. O Espírito, ele sempre é apaixonado por Deus, por isso que ele está buscando paixões nesse mundo, está buscando algo a que amar. Porque quando você ama, por exemplo, né? Considerando aqui o exemplo de você se atrair por outra pessoa, principalmente o adolescente, né, que está com os hormônios apurados, naturalmente, quando ele se encontra com aquela menina, né, todas aquelas possibilidades de desfrute carnal, ou de sentimental, emocional, né, planos para o futuro, naturalmente ele fica muito feliz, né, de entender que aquela pessoa está dando atenção para ele. E isso tudo é um estágio. E aí ele vai construir a vida dele com aquela pessoa, com o maior carinho, porque ele está cedendo, né, o amor dele para aquela pessoa, e aquela pessoa está cedendo o amor para ele. É como se houvesse uma combinação de corações, construindo aquilo que se chama um futuro dentro desse mundo de ilusão, onde eles juntos, sustentados nesse amor como base, vão tentar ser felizes. Só que na energia material, isso tudo tem fim, né? Pode ser que um casal fique a vida toda junta, mas vai acabar. Na outra encarnação, você vai ter... Se você não realizar Deus, você vai ter outro processo desse, outra pessoa. Se você reencarnar como uma mulher, você vai ter um marido. Se você reencarnar como homem, você vai ter uma esposa, filhos. E essa é a história da ilusão. Agora, tem casais também que não dá nem 6 meses, já separaram. Porque não é assim que funciona. O amor real não acontece na plataforma física e emocional. E eu estou falando tudo isso, né, como uma analogia, como um estágio do corpo material, para você aprender que existe no espírito essa tendência de amar, essa tendência de servir, né? Você quer servir aquela pessoa que você ama para torná-la feliz e ela também te serve e vocês se protegem, vocês seguem a vida, mas tudo isso é uma ilusão quando vocês não estão vivendo no centro supremo, tá? Então, quando você quer Krishna, vamos dizer assim, como um namorado ou uma namorada, né? Você tem que se voltar para Deus assim, nessa vida. Você está vivendo na ilusão desse corpo material, porém a sua consciência não está na ilusão, ela está numa situação transcendental onde você está sempre pensando em Krishna. Onde está Krishna, o meu lindo Krishna? Onde está Chaitanya, Mahaprabhu, né? Uau, o Bhagavad Gita, olha só o meu amor aqui falando, o Bhagavad Gita. Aí você estuda os passatempos, entendeu? Você fica numa situação interna apaixonada por Deus. E aí o amor real é isso. E quando você desperta o amor de Deus no seu coração, naturalmente você sente uma excitação, um prazer, um rejubilo, uma embriaguez desse amor pelo Ser Supremo. E é isso que te conecta a Ele. Isso que se chama a ciência da Bhakti Yoga. A união através do amor. E nesse amor, né, você vai ficando cada vez mais na sua posição, ou seja, você vai ficando cada vez mais transcendental nesse mundo e vai se desvinculando das chamadas qualidades demoníacas ou energias inferiores, que são necessárias, fazem parte do processo de aprendizado nessa
escola, né? Chamada mundo material. Só que você começa a não mais se envolver com essas energias. Por isso que temos que ter o conhecimento. Como é que você vai se desvincular de algo que está te atrapalhando, se elevar espiritualmente, se você não conhece? Então, Krishna vem e ele está revelando aqui para a gente isso. Da mesma maneira, Krishna, ele se revela como Deus. Como é que você poderia amar a Deus se Deus não se revelasse? E por que Deus não iria se revelar? Né? Só que a mente, não entendendo a suprema personalidade de Deus, né, a pessoa absoluta, como a nossa mente relativiza tudo, ela pensa em Krishna em termos humanos. E não é assim. Não dá para definir. Então Krishna falou para Arjuna lá no Bhagavad Gita: Arjuna, você só pode me ver assim como você está me vendo, porque Arjuna tinha realizado a pessoa de Krishna só através do serviço devocional, né, incondicionado, imotivado. E quanto mais você vai vivendo nessa força do serviço devocional, por exemplo, aqui eu estou fazendo um serviço devocional agora, falando sobre Krishna. E posso fazer vários outros serviços. Se eu estou meditando em Krishna, se eu estou cantando o santo nome, eu estou sendo uma vibração divina no mundo. Eu estou sendo um fenômeno de amor crescente a Deus. E daí isso está influenciando todo o universo, porque cada pessoa ela está conectada com a outra. Nós todos somos partes de Deus, somos um qualitativo, apesar de ter uma consciência única, né, particular, porém todo mundo, na verdade, lá no substrato, na substância, todo mundo é um átomo dessa energia completa de Deus chamada Brahman. E como Brahman, também, nós temos um aspecto espiritual que nos dá uma forma espiritual igual a de Krishna, para se relacionar com ele aonde ele mora, em Vrindavana. Só que o mundo espiritual você não pode conceber igual a você tenta conceber Deus. O mundo espiritual é uma dimensão de consciência divina. É a potência interna de Deus. E o mundo material é a potência externa de Deus. E você é a energia Tatasta Shakti marginal. Você pode estar tanto no mundo espiritual, em consciência, como você pode estar aqui no mundo material agora, igual você está ouvindo aqui, através dessa forma humana que eu estou falando. Consciente disso, você pega essa forma humana e começa devagarzinho, se você nunca pensou nisso que eu estou falando agora, começa devagarzinho a cantar sua japa todo dia, né? A japa mala, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Começa a meditar em Deus no seu coração. Você não precisa ser uma coisa fanática. Você vai entendendo isso. A sua inteligência ela vai sempre percebendo o aqui e o agora. É um trabalho, a yoga é um trabalho, é uma arte de viver. Né? Yoga não é ficar sentado de olho fechado numa posição X ou adquirir poder místico. Não é nada disso. Yoga ou religião, né, que tem sentidos aí paralelos, significa que você está sempre lembrando de Deus. Aí você pode fazer sua yoga, sua corrida, sua nadada, o que você quiser, o seu trabalho, mas lá no fundo você, cada vez mais que você estiver com Deus nesse trabalho diário, você vai permanecer conectado com Deus, porque como Krishna fala, como você não me esquece, eu nunca te esqueço. E no momento que você começa a esquecer Deus, ele lembra para você que você está saindo do caminho. Você é o caminho. Então você está saindo de você mesmo, você está se perdendo. E você nunca se perde quando você está sempre lembrando de Deus, porque você é uma parte de Deus. E quando você está com Deus, o todo sempre lembra para a parte que ela tem que seguir nesse sentido de se libertar. Porém, quando o devoto ele está no nível de pureza tal,
ele já é livre aqui nesse mundo. E conhecereis a verdade, e a verdade, né, vos libertará. É isso que o Mestre Jesus estava falando. Se você está vivendo na verdade, aqui e agora, momento a momento, com esse pensamento amoroso de entrega, de rendição, você já está livre. O que é energia material? São os modos da natureza te influenciando a você nunca ficar com Deus, ficar sempre na energia do tempo e espaço. E você perde a sua transcendência. E é exatamente aqui no capítulo 16 que o Senhor Krishna está narrando essas qualidades que surgem desses modos que te desviam a atenção. Tá? Então, vida espiritual é muito simples. Esteja sempre lembrando de Deus, ou não esquecendo de Deus. Esse é o trabalho. Essa é a austeridade, não é? Você abandonar o mundo e ficar fazendo martírios corporais, mentais, aquele jejum, regras, regulações, e você se forçando ali a uma escritura. Não é assim. Quando você está com Deus, você pega um Bhagavad Gita, é um néctar. Você está saboreando a pedra filosofal. Quando você contempla a forma de Krishna, é o namoro, é como, né, o namoro.